Fala pessoal, Walter Pensador TK. Antes de mais nada, o jabá rápido, né? Curte, compartilha e se inscreve no canal se gostar do conteúdo. Link na descrição vai ter o livro Mais Ensaios da Mídia contra o Governo Bolsonaro, que é o meu mais novo livro na Amazon. E a arrecadação que estou fazendo para imprimir 500 cópias do livro Bolsonaro Não Traiu o Brasil, desmentindo 22 narrativas. Se você doar a partir de R$ 30, você já garante o livro. Então vamos ao nosso vídeo. O debate na Band, rapaz. Segundo turno, Bolsonaro versus Lula. Como eu esperava, Lula iria ficar coado, não só por causa do antipetismo, que ainda é muito forte no Brasil. Muita gente que se absteve no turno passado não pode aceitar o Lula voltando. É o que isso que estamos contando. Fora a enorme eleitorado que Bolsonaro já tem e que não perdeu. Agora o debate é uma coisa à parte. No início, aquelas narrativas ridículas de pandemia, zombou por mortos Covid, negacionista, antivacina, essas porcarias que inclusive eu falo, refuto no meu livro Bolsonaro Não Traiu o Brasil, que mencionei no início desse vídeo. E aí, falou, Bolsonaro se justificou e a mídia deu como se Lula tivesse vencido esse bloco. Vamos supor que sim, mas eu duvido que seja o caso. Aí vieram as perguntas aos jornalistas, a Vera Magalhães falando lá do STF, que teria uma proposta de lei que estaria aumentando o número de juízes do STF. Bolsonaro não só negou que ele apoia isso, como ainda mostrou que a proposta ela vem de Luiz Erundina, que é do PT. Então, tem nada a ver com ele. E depois veio o terceiro bloco, que aí foi sensacional. O Bolso, achei muito interessante esse formato. Cada um deles parece que era 12, 15 minutos, e eles iam falando, começava a falar um, e aí concluía e o outro falava, e parava um tempo de um ia para o outro, e ficava esse bate-boca, até todos os dois encerrarem seu tempo. O que Bolsonaro fez nesse terceiro bloco? Ele simplesmente era mais resumido nas suas indagações, nas suas cascas de banana contra Lula, e Lula ficou se descontrolando, principalmente quando Bolsonaro deixou claro as ligações de Lula com Ortega da Nicarágua, que está lá perseguindo padre, pastor, fechando a CNN, tirando o Dia Mundial da Bíblia, aí falando também do Chaves, do Maduro, Argentina, e Bolsonaro jogando na cara de Lula que eram os amigos dele. E Lula só pôde dizer, né, eu tive orgulho, participei da revolução, ou seja, ele mostrou orgulho da revolução do golpe que colocou Ortega e essa galerinha no poder. E ainda falou, se esses caras erraram lá, é o povo que tem que se resolver com eles, o povo que tem que tirá-los. Errou, né? O cara chamar ditadura, tirania, atentado contra a liberdade religiosa das pessoas de erro é um eufemismo dos mais grotescos. E aí você via Bolsonaro botando Lula contra a parede, com aquele risinho assim, nervoso, botando a mão no bolso, botando uma mão na outra assim cruzada, voltando para beber água. Cara, ele ficou maluco. E Bolsonaro falava, mostrava, falou aos BNDES, porque não tem metrô em Minas Gerais, mas tem lá na Venezuela. Falou também da questão do roubo dos números, dos bilhões das várias indústrias, várias empresas do ramo imobiliário que roubaram do país, no petrolão, e tiveram que devolver dinheiro, e Lula não podia fazer nada, só fez dizer, né, mas não devia ter quebrado essas empresas, deviam ter continuado, não sei o que. Ah tá, Lula. Então, essas empresas tinham que, não podiam devolver o dinheiro que roubaram. Beleza, depois fala que é contra a corrupção, ok. E aí, Bolsonaro saiu soltando as cifras, Lula se confundindo, mentindo número, falando que a ponte que ele com o FHC fez uma ponte que liga Mato Grosso a Minas Gerais, sendo que nem Mato Grosso do Sul faz fronteira com Minas Gerais, teria que ser uma ponte gigantesca em cima de um estado inteiro, acho que é Goiás ou é São Paulo, enfim, totalmente inviável, uma mentira descabida. E aí o Bolsonaro ficou no final com mais de 5 minutos para falar sozinho, enquanto o Lula esgotou todo o seu tempo. Aí ele meteu artilharia pesada, falando a questão do Bolsa Família, que Lula botou só R$ 40, 90, 100, e ele tá com 600, falando a questão do fique em casa, falando muita coisa bacana. Então, assim, foi uma surra. E eu não estou falando isso como um torcedor, porque teve outros debates que você podia ponderar. Foi empate, mais ou menos, favoreceu o presidente porque ele conseguiu se defender. Mas este debate foi uma surra de Bolsonaro. Você pode ver, veja imparcialmente as reações do Lula, veja como esse descontrole, como várias vezes interrompeu o Bolsonaro, como o Bolsonaro manteve controle, como a própria mídia está tentando empurrar a narrativa de empate. Mas até falaram que Bolsonaro fez o gol. A própria militância do PT e Lula ficou descontrolada, como ele ficou totalmente desmoralizado, como ele ficou nervoso, porque a mentira não se sustenta, é uma palhaçada.
Só o Lula ser candidato já é um golpe. Não precisa ter nem fraude, o que for na eleição. Só Lula ser candidato é um golpe. E Bolsonaro deixou claro que foi um STF que botou o Lula de volta para concorrer à campanha eleitoral. De Lula ficar dizendo, Bolsonaro colocou os seus. O Lula tem vários dos seus, e um dos que Lula colocou é o que tirou ele da cadeia. Joia! Então vamos ver. Aparentemente o Lula vai fugir de um debate mais uma vez, como ele fugiu do debate anterior. E vamos esperar agora ser nos próximos capítulos. Curte, compartilha, inscreve no canal. E a verdade é uma só. Valeu!